Boa noite, alunos. Infelizmente, o nosso IFSC está com as aulas canceladas, 15 dias, como vocês já sabem. Hoje nós teríamos a aula com o bechamel e também o demi-glace rápido. Infelizmente, nós não teremos essa aula. A turma A teve na semana passada e a turma B, infelizmente, não vai poder ter. Então, eu gostaria de fazer esse vídeo para repassar com vocês algumas questões sobre o bechamel, especialmente. Bom, vocês sabem que o bechamel, ele é 100% do nosso molho, então ele é medido esse 100% através do nosso leite. Nós aromatizamos eles com a cebola piquê. Vocês lembram o que é a cebola piquê? É a cebola com louro e 5 cravos espetados, certo? E com o nosso agente de ligação, nosso agente espessante, que é o roux, que ele é medido de 5 a 15% da quantidade do leite. Vamos lembrar o seguinte: se a gente tem o roux quente, a gente utiliza o leite frio. Se a gente tem o roux frio, a gente utiliza o leite quente. Quando a gente fala de líquido quente ou frio, é o líquido já saborizado, já aromatizado. Então, se é um líquido frio, ele vai ter que passar pelos mesmos processos e vai ser resfriado, certo? Então, a gente tem 4 tipos de roux. A gente tem o branco, que a gente usa de 3 a 5 minutos no fogo. O amarelo, de 7 a 9 minutos. O marrom, de 10 a 15 minutos. E o noir, 25 minutos. Lembrando que o branco a gente utiliza para fazer o bechamel, que é nosso molho base. Que a gente pode fazer molho de queijo, lembra? Molho de gorgonzola. Então, para esse a gente vai utilizar o branco. Ele vai ficar de 3 a 5 minutos. Vale lembrar também, que está lá na apostila, que quanto maior o espessamento, maior o tempo de espessamento, é quando a gente fica menos tempo no fogo. De 3 a 5 minutos, ele vai espessar mais do que o roux noir, que vai ficar 25 minutos. O nosso roux marrom, a gente utiliza no nosso demi-glace. Lembra? Ele vai trazer aromas, cores e sabores característicos para o nosso demi-glace. Então, eu vou fazer aqui com vocês o roux branco e o bechamel. Então, uma das coisas importantes, a gente vai ligar a nossa panela em fogo baixo. Vamos colocar a manteiga. Vamos esperar ela derreter um pouquinho. E a gente vai colocar o nosso trigo. Vamos lembrar que a quantidade de manteiga e de trigo são as mesmas. No caso aqui, eu vou usar 500 ml de leite. Então, eu vou utilizar 25 gramas de manteiga e 25 gramas de farinha. Quando a gente coloca o nosso roux no fogo, ele serve para quê? Cozinhar a farinha de trigo. Então, ela não vai trazer aquele sabor característico da farinha. A gente só quer o agente espessante, o amido que tem na farinha, lembra? A gente não quer aquele sabor de farinha no nosso bechamel. Outra coisa interessante, vocês vão ver na receita que tem o sachê de epis. Não tem necessidade de colocar, ele é opcional. E a gente também tem a nossa noz moscada. Quando a gente coloca a nossa noz moscada, muita gente, vocês vão ver receitas, que coloca no final. Se a gente coloca no final, ele vai trazer aquela coloração, aqueles pontinhos pretos, que muita gente pensa que é sujeira, infelizmente. Então, o que que a gente faz? A gente coloca enquanto está aromatizando o leite. Aí, quando a gente passar pelo chinois, no caso o leite que vocês vão ver que já foi passado pelo chinois, ele não vai ter aqueles pontinhos pretos, só vai ter o aroma da noz moscada. Isso é bastante importante. Outra coisa legal, quando a gente faz o molho bechamel, quando a gente vai reservar ele, a gente coloca um papel filme em cima. Esse papel serve para proteger
o nosso bechamel, mas também para não criar uma película em cima. Todos os molhos à base de leite criam películas. Essa película tem uma aparência feia e vai trazer também uma textura feia. Então a gente coloca esse plástico para não criar essa película, certo? Então eu coloquei a manteiga, vocês viram que derreteu. Vou levar a nossa farinha e agora a gente vai contar de 3 a 5 minutos, não foi? Vocês vão ver que a coloração dela é clara ainda. Depois eu vou mostrar para vocês os outros roux. Não vou preparar aqui, mas eu vou demonstrar para vocês através de fotos, tá bom? Ó. Cozinhando, fogo baixo, tem que tomar cuidado que essas panelinhas são danadinhas para queimar o nosso roux, para fazer ele esquentar demais. Se ele ferve demais, o que vai acontecer? Vai acontecer de dividir a nossa farinha, cozinhar ela em pedaços e vai trazer essa textura para o nosso molho. Isso é bem interessante observar, porque no caso do demi-glace, ele vai ficar de 10 a 15 minutos, certo? Não, a gente não faz com o roux marrom. Então, se a gente não tomar cuidado, ele vai cozinhar demais, vai separar as partículas de trigo e no final das contas, o que vai acontecer é que ele vai ficar granulado. Vocês vão sentir nele aqueles grãozinhos tipo de areia. Se necessário for, a gente tira um pouquinho do fogo. Essas panelas de fundo triplo é muito quente. Ela reserva um calor excessivo. Vocês estão vendo a coloração como vai mudando? Bom, depois de 3 a 5 minutos, a gente vai adicionar o nosso leite. Façam isso com fogo desligado, porque se vocês fazem com o fogo ligado, ele pode criar bolinhas. Vou fazer aqui mais perto. Criar bolinhas, aquelas bolinhas que a gente não deseja. Caso isso aconteça, o que a gente faz? A gente vai lá e passa pela peneira. Um molho branco a gente não passa de espécie alguma pelo liquidificador. Ele muda a estrutura do molho. Então a gente vai lá e mantém a estrutura peneirando. Qual que é o ponto do nosso molho? A gente quer um bechamel nappé. A gente tem um nappé fino, o nappé médio e o nappé grosso. A gente coloca o nappé médio. Por quê? Quando a gente faz o nappé fino, quando a gente fizer esse movimento, a gente vai sentir barulhinho de água. Esse não é o nappé ideal para molhos. O nappé grosso, ele vai ficar uma textura muito firme. Ele não vai ficar com aquela textura de molho bechamel gostosa. E o molho médio, o nappé médio, desculpe, ele vai ter essa estrutura que a gente deseja. Então, quanto tempo que a gente vai ficar aqui mexendo? A gente vai ficar até formar o nappé. Bom, lembra na sala de aula que eu expliquei para vocês? Quando a gente mexe com pão duro e a gente risca, esse molho tem que ficar nas laterais. Ele não pode voltar com rapidez. Então a gente vai mexendo, mexendo, até a gente ver a estrutura do nappé médio. Vou mostrar para vocês. Vocês viram que ele não criou bolinha? Ele não cria bolinha por quê? Se a gente coloca o leite com o fogo ligado, ele vai criar essas bolinhas. Então a gente faz tudo separado e depois a gente adiciona o leite e leva para o fogo, tá? Vocês façam essa diferença em casa, faz dos dois jeitos. Um colocando dentro do fogo, com a panelinha dentro do fogo, e o outro com a panelinha separada.
vocês vão notando que é muito mais prático fazer fora do fogo primeiro. Bom, não sei se vocês conseguem ver, mas a estrutura já está começando a mudar. Ó. Ele tá voltando ainda. Ah, é agora que eu coloco sal? Não. A gente só coloca o sal na hora que a gente for colocar na nossa massa, na nossa batata, se a gente for fazer um gratin. Na hora, se a gente for fazer um creme de espinafre, a gente vai lá e coloca o bechamel, bota o sal no bechamel nessa hora. Outra coisa importante. Como ele tem esse agente espessante, o nosso roux, quando esfria, ele tende a engrossar. É normal. Então, quando a gente for utilizar de novo, ou a gente utiliza um leite saboroso, ou o que a gente pode fazer, se a gente for fazer uma massa, é utilizar aquela água do cozimento, sabe? Pega um pouquinho daquela aguinha do cozimento e a gente traz aqui pra dentro. Outra coisa interessante, quando a gente está fazendo nosso leite saborizado, o leite não pode ferver. Ele tem que aromatizar com ele um fogo baixinho, sem nenhum tipo de fervura. Bom, outra coisa muito importante sobre o leite. Espera aqui que eu vou mostrar para vocês um instantinho. Ó. Vocês conseguem ver? Como ele já criou essa textura. Agora eu vou desligar. Porque esse, ó, ele não faz o barulhinho da água, tá vendo? E aqui a gente fechou o nosso bechamel. Espero que tenha ficado um bom vídeo para vocês. Em momentos difíceis, a gente trabalha com a alternativa que a gente pode. Então, eu estou cozinhando em casa para trazer esse tipo de conteúdo para vocês, tá? Conseguiram ver a diferença, então? Focou? Vocês veem que ele tá mais grossinho, que ele não tá voltando. Aqui, ó. E esse fechou o nosso bechamel.